Olá e bem-vindos ao Psicoinformação. A faixa de hoje faz parte da Audioteca, um espaço dedicado a transformar textos escritos em áudio. Eu sou Antonella e irei ler para vocês o capítulo 2 do livro Psicologia, Saúde e Narrativas, intitulado Narrativas que Escapam, Histórias de Vida como Forma de Cuidado na Trajetória de Estudante na Universidade, por Marcelo de Abreu Maciel. Bom, vamos lá? Narrativas que escapam. Histórias de vida como forma de cuidado na trajetória de estudante na universidade. Marcelo de Abreu Maciel. Sempre senti que é impossível se envolver direito com um lugar ou uma pessoa sem se envolver com todas as histórias daquele lugar ou daquela pessoa. A consequência da história única é esta: ela rouba a dignidade das pessoas. Nos últimos 20 anos, o cenário universitário brasileiro passou por mudanças que vão desde as formas de acesso a esse espaço até a criação de novas universidades em vários estados do território nacional. Essas mudanças não possuem apenas um ordenamento administrativo, mas alteraram a vida da juventude brasileira e suas famílias, já que o SISU, Sistema de Seleção Unificada, criou uma mobilidade estudantil a partir de sua lógica de seleção e classificação, que agrupou em diversas universidades estudantes de várias cidades brasileiras. Outro ponto a ser observado nessas transformações é que, se por um lado o acesso se tornou mais amplo com as políticas afirmativas, a permanência na universidade, por outro, ainda é um problema. São diversos os fatores envolvidos nessa questão. Porém, o fator econômico, que afeta moradia, transporte, alimentação, compra de material didático, acesso a seminários e congressos, aparece como elemento fundamental. Assim, a universidade pública ainda se apresenta como um lugar inalcançável para muitos jovens recém-saídos do ensino médio. Mesmo para aqueles já matriculados no ensino superior, impera um medo de não conseguir continuar, devido às suas condições sociais, à história de sua escolarização no decorrer da vida, às questões raciais, dentre tantas outras. Porém, o ponto conflitivo desse cenário não é a história de vida desses jovens, mas a própria estruturação universitária, que não tem se preparado adequadamente para uma população mais heterogênea, sob diversos aspectos que hoje estuda em seus campi, e exige outros olhares, interlocuções e políticas de acolhimento e permanência mais efetivas. Nesse texto, parto da ideia de que essas histórias de vida, percursos biográficos, são importantes ferramentas de trabalho e cuidado na fixação desses alunos e alunas no espaço universitário. Através dessas histórias, podemos fazer circular experiências vividas, produzindo trocas e espaços dialógicos, bem como proporcionar uma maneira de favorecer o uso dessas narrativas como dispositivos de intervenção e reflexão para esses estudantes, seus professores e outros que ali chegarem, produzindo um efeito formativo no espaço acadêmico. Para tanto, entendemos que, ao falarmos de formação ou ato formativo nesse capítulo, buscamos inspiração em Paulo Freire para pensar o lugar da reflexão crítica sobre nossas práticas. Assim, é o educador pernambucano que nos ensina o lugar da palavra e da escuta no processo de ler o mundo à nossa volta. Quando operamos no campo do conhecimento e sua transmissão, não se trata apenas de transferir, depositar ou oferecer teorias e técnicas. O ato formativo é um espaço de relações. Deve ter um tom de desafio, de diálogo, de uma provocação que possa produzir deslocamentos em nossas formas de perceber e habitar o mundo. Para essa reflexão, dividi este capítulo em 2 momentos. Numa primeira parte, inspirado no que leio nos agradecimentos dos trabalhos de conclusão de curso na graduação, busco mostrar como essa sessão pode funcionar como uma pista, um lugar no qual os estudantes revelam aspectos de sua vida afetiva, cultural e social, destacando a importância e a junção de suas histórias de vida com as vivências acadêmicas. Os agradecimentos funcionam como um momento de balanço que muitos estudantes fazem ao fechar esse período de formação em sua vida. No segundo momento, trabalho o tema das histórias de vida como situações que abrem espaço para a discussão da própria formação universitária, tomando essas narrativas como elemento agregador e cuidador, ao criarmos lugares onde possamos falar, ouvir e descobrir essas histórias. As histórias de vidas trazidas pelos estudantes podem criar um campo de sensibilidades diante de uma diversidade de narrativas que congreguem o espaço universitário. Vale ressaltar ainda que o tema das histórias de vida, narrativa e pesquisas biográficas tem sido extremamente explorados em diversos trabalhos no campo da educação e da saúde, trazendo a importância dos registros orais, que fornecem a possibilidade de lidar com diversas temáticas a partir de sujeitos que contam suas histórias, suas versões, introduzindo aquilo que é da ordem do inesperado, da ruptura e de um universo que lhes é próprio. Dos agradecimentos como pistas à descoberta de histórias de vida. Sempre leio a seção dos agradecimentos em trabalhos acadêmicos. Na verdade, é a primeira coisa que leio antes de qualquer entrada mais teórica e técnica no texto que está diante de mim. Ali, busco conhecer, entender ou, quem sabe, me surpreender com aquilo que não foi revelado durante a trajetória de um estudante. O tal dos agradecimentos funciona como uma pequena narrativa de si,
um contar-se. Um momento no qual se olha para um conjunto de situações, pessoas e afetos que foram fundamentais para chegar até aquele momento de conclusão de um percurso universitário. É preciso que se diga que nem todos os agradecimentos possuem essa dimensão que aponta os caminhos percorridos e o que se viveu. Porém, com mais ou menos intensidades, agradecimentos sempre guardam um tom pessoal. Algo se revela, como se agora isso pudesse ser dito, dividido com aquela comunidade para a qual se está escrevendo aquele trabalho de conclusão. Essa pessoalidade, muitas vezes, permanece no texto que segue, como uma necessidade, um estilo, uma provocação, ou então desaparece totalmente por entre técnicas e teorias acadêmicas. Muitos agradecem à mãe, ao pai ou a um deles, avós, tios, familiares em geral. Fazem ressalvas e comentários específicos para alguns desses personagens, como dizer: sem a sua presença, nada disso seria possível. Ou, minha inspiração foi você, e isso me sustentou a estar aqui. Ou ainda, você partiu durante o curso, mas a sua presença me conduziu até aqui. Alguns trazem sua relação com o sagrado, sua posição de fé e práticas em sistemas religiosos, o que só iremos saber nesse espaço de leitura, pois não se sentiu à vontade para falar de suas igrejas, grupos de oração ou terreiros, quando o tema aparecia em conversas em sala de aula ou em grupos informais de trabalho ou pesquisa. Amigos, amores, professores estão também presentes em intensidades e dimensões variadas. Os agradecimentos são uma forma de pormenorizar essas relações vividas nos anos de formação. Dedicam a cada um uma palavra, uma característica, revelando que, do ponto de vista das presenças humanas, nada foi experienciado da mesma forma. Quando se trata de estudantes periféricos, negros, pobres que nunca puderam ou conseguiram imaginar-se no ambiente universitário, ou que não foram estimulados na escola a construir esse desejo, os agradecimentos, em muitos casos, são uma narrativa das lutas para chegar até ali e o que foi preciso enfrentar até o final desse ciclo formativo. Para muitos, a universidade pública sempre pareceu um universo distante, inacessível, pertencente a outra realidade com a qual não poderiam sonhar. Alguns relatam que passavam em frente à universidade e se sentiam não fazendo parte daquele espaço de acontecimento, juventude e formação. Impera um sentimento de deslocamento devido à sua origem, cor e condição social. Para Sampaio e Carneiro, 2011, página 53, as exigências de uma graduação são partilhadas por todos os estudantes. No entanto, é preciso levar em conta que, para a maioria dos jovens pobres, esse sempre foi um universo praticamente impenetrável. Essa condição demonstra um pensamento que aponta, em sua perspectiva extrema, para uma produção do esvaziamento de utopias, de expansão de vida por parte desses jovens. É nessa direção que aparece nos relatos uma apreensão para o primeiro dia de aula e o sentimento de estar ainda fora daquele espaço, apesar da alegria e do sentimento de vitória. Porém, sabemos que, para muitos desses estudantes, o problema não foi só chegar, mas permanecer. Em uma conversa com um estudante negro, ele relata que sua mãe queria levá-lo à universidade, pois não sabia como seu filho seria recebido lá e queria poder apoiá-lo caso acontecesse alguma coisa. Para esta população, ao ler os agradecimentos, descobrimos, por exemplo, que aquele jovem foi o primeiro da família a conseguir um diploma universitário, apesar de muitas vezes os familiares não conseguirem dimensionar o efeito desse ato na vida dos seus filhos, uma vez que a universidade e sua realidade fica à margem desses grupos. Dando aula no segundo período, me encontro na porta de entrada da universidade, e em conversas informais com estudantes recém-chegados, muitos relatavam que a universidade era a chance de escapar do destino trágico de um irmão, um amigo, na busca de abandonar uma espécie de profecia que cumpriria o seu destino. Ser negra, pobre, periférico e a população trans em nosso país representa uma luta para conseguir circular em determinados espaços da sociedade, e o chamado ensino superior não está isento. De outra forma, o espaço universitário poderia funcionar como um lugar no qual um conhecimento mais problematizador e a construção de outras perspectivas de futuro estabeleceria um outro horizonte para essa juventude. É nessa direção que o sociólogo francês Alain Coulon afirma em diversos textos que a entrada na vida universitária não se faz sem rupturas, estranhezas, desafios e novos rituais a serem desvendados e vividos. Portanto, nas trajetórias dessas estudantes, houve o estabelecimento de diversas experiências, outros espaços transitados e relações que não foram atravessadas da mesma forma, pois a maneira como se chega num curso universitário, o que é trazido para este momento da vida, não ficará alheio aos futuros anos de formação. Assim, na leitura dos agradecimentos, observo que essa sessão não significa, para muitos, apenas o ato de agradecer academicamente ao apoio recebido. Usam esse espaço para se revelar e mostrar como a formação universitária não está desconectada de suas próprias histórias de vida,
de sua gente e aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos de sua trajetória. Leio, então, nos agradecimentos, pistas, sinais, detalhes, como que buscando o que muitas vezes escapou em nossas relações universitárias mais amplas, exercitando, quem sabe, aquilo que o historiador Carlos Ginzburg chamou de paradigma indiciário, o que significa a tentativa de perceber em nossas pesquisas e leituras da realidade o que não é tão aparente, o que escapa, o que ninguém se ocupa, mas que, forjado com outros elementos, passará a fazer sentido. O que vejo nos agradecimentos é como as histórias universitárias, principalmente de estudantes periféricos, podem ser contadas a partir de outros lugares, enfoques, dimensões e que, com certeza, produziram efeitos na maneira como experienciaram sua graduação. Fica claro, portanto, que entre as diversas narrativas escritas nesse momento de integralização de um curso e o cenário mais amplo da universidade, muitas ligações podem ser feitas, pensadas e as próprias estudantes as fazem a partir de um exercício de narrar-se. Retomando o historiador Carlos Ginzburg, ele indica que, para demonstrar a relevância de fenômenos aparentemente negligenciáveis, era indispensável recorrer a instrumentos de observação e escalas de investigação diferentes das usuais. Ginzburg, 1989, página 10. Recorrer ao trabalho de Ginzburg significa estabelecer a ideia que trabalhar com escalas menores em nossas observações não despotencializa o plano mais amplo. Pelo contrário, conforme Revel, 2000, página 17, trata-se de realçar uma complexa rede de relações à multiplicidade dos espaços dos tempos nos quais se inscreve. Portanto, as narrativas que aparecem nos agradecimentos chamam a atenção por seu caráter testemunhal, revelador, mas que de modo retrospectivo levantam duas questões. De que forma esses eventos relatados produzem efeitos no andamento da vida universitária das estudantes? Será que o autobiográfico, as narrativas de si, não poderiam funcionar como estratégias de cuidado e criação de dispositivos de mediação no circuito formativo desses jovens? Essas duas questões tornam-se importantes a partir do momento em que as estudantes acrescentam aspectos tão pessoais à conclusão de sua vida universitária. São elas que estão mostrando que uma coisa não se desvincula da outra, que o tecido universitário foi costurado com muitos fios que formaram uma trama que sustentou aqueles que ali puderam permanecer. Histórias de vida como um desafio do cuidado na universidade. É difícil a tarefa de escutar alguém numa estrutura tão complexa e cheia de rituais como uma universidade. Apesar de lidarmos com o conhecimento nesse ambiente, os processos de aprendizagem, a pesquisa e extensão, tudo está inserido em uma estrutura administrativa, com agendas e calendários que exigem atenção e acompanhamento. Assim, a chegada de nossos estudantes na universidade não é um momento simples. Conta com dúvidas, inseguranças, correrias e etc. Por outro lado, essa mesma estrutura desperta neles e nelas um fascínio e uma curiosidade acerca do que ocorrerá em seus processos de formação. Um longo percurso foi feito até chegar a esse momento de entrada na vida universitária. E, como muitas vezes se pressupõe, não há um corte entre o que foi vivido antes e a chegada ao ensino superior. A universidade não deve ser entendida como uma finalização das experiências de educação que esta jovem teve até o momento. Agora que finalmente chegou aqui, já seria adulto, será profissional e, portanto, fecha-se um ciclo. A universidade representa um novo momento da história educacional desses jovens, que ainda está em andamento, porém influenciado por tudo que elas viveram anteriormente, indicando que outros desafios estarão em curso. Se acompanharmos os estudos de Sampaio 2011, Santos Vasconcelos e Sampaio 2017, Santos e Sampaio 2020 e Sampaio, Santos e Borja 2023, através do Observatório da Vida Estudantil UFBA, UFRB, veremos a complexidade da vida desses estudantes e como este ambiente está totalmente marcado pelo universo simbólico desses jovens que lá chegam. Para essas pesquisadoras, é preciso compreender que os estudantes não constituem um grupo homogêneo e que a diversidade de novos aspectos que afetam a vida estudantil não se limita aos modos por elas adotados para se adaptarem e dar curso à vida acadêmica. Ela abrange igualmente hábitos e mudanças relativos à saúde, à alimentação, lazer, às práticas culturais e sexuais e suas relações com a família e a comunidade. Sampaio, 2011, página 14. É com esse universo que me deparo ao ler os agradecimentos como narrado no início desse trabalho, e que, muitas vezes, não os acionamos, deixando-os escapar ou acreditando que se trata apenas de um cenário que compõe a vida dos nossos estudantes. Assim, dentro da lógica acadêmica e seu campo de exigências, às vezes não criamos espaços de fala, escutas e trocas,
Dissociamos a formação universitária daquilo que eles e elas trazem em sua bagagem de origem e que pode servir, inclusive, de estratégia para a criação de outras metodologias de trabalho dentro do espaço universitário. Acionar processos autobiográficos desses alunos como parte integrante de sua formação não é fazer um corte entre sua chegada à graduação e tudo o que elas e eles podem revelar e produzir a partir de seu próprio universo de vida. Essa questão ficou muito clara durante a emergência sanitária da pandemia da Covid-19, que introduziu rotinas radicalmente novas para todos. Contudo, muitas situações de vida de nossos alunos foram explicitadas e agravadas dentro da universidade, revelando uma gama de dificuldades que já existiam, mas que, devido à pandemia, passaram ao primeiro plano, demonstrando uma série de problemas para se manterem estudando nesse momento de novas exigências da vida. Muitos são os estudos que estabelecem um diálogo entre história de vida e ato formativo. Porém, para fazermos essa junção, é preciso entender o que significa criar espaços para que esse narrar-se ocorra. Uma estudante que encontra a possibilidade na universidade de falar de si, não só na informalidade entre amigos, mas que identifique espaços criados para que isso ocorra, tem a chance de fazer circular sua narrativa, que poderá criar elos com outras histórias ali presentes. Não se trata de buscar um exercício autobiográfico para apenas conhecer trajetórias individuais, como um cenário fixo e imutável. Pelo contrário, estabelecer campos de fala é apontar para trocas e interlocuções a serem construídas. A proposta é que, ao trazer sua história, você possa vê-la atravessada e identificada por outras narrativas ali presentes, conectando diferenças e semelhanças entre percursos mais próximos ou distantes. A universidade hoje, mais do que em outros momentos, é habitada por alunos oriundos das periferias, das grandes cidades e de diversas partes do Brasil. Portanto, trazem consigo seus regionalismos, sotaques, hábitos, culturas, gostos, produzindo um território de experiências e afetos extremamente rico e com muitos encaminhamentos possíveis, desde possibilitar identificações e diferenças entre percursos, até o enfrentamento de pontos difíceis, discordantes em nossa escuta do outro. Em se tratando de alunas e alunos periféricos, negros, negras, pobres e trans, esta possibilidade de retomar suas histórias de vida abre espaço para lidar com conflitos que sempre estiveram expostos no espaço social, mas que, muitas vezes, são reproduzidos e neutralizados na universidade, sem crítica teórica, epistemológica ou conceitual. Mendes, 2020. Neste sentido, quando trazem suas histórias de vida ou fazem seus registros autobiográficos em trabalhos de disciplinas, esses estudantes revelam trajetórias de vida que podem somar com sua própria formação na universidade e o percurso de seus colegas. Em trabalhos de pesquisa envolvendo histórias de vida e formação, Souza, 2006, afirma que essas narrativas, além de envolver as memórias de quem narra, mostram sua importância, visto que se revela como pertinente para a autocompreensão do que somos, das aprendizagens que construímos ao longo da vida, das nossas experiências e de um processo de conhecimento de si e dos significados que atribuímos aos diferentes fenômenos que mobilizam e tecem a nossa vida individual e coletiva. Página 27. Em seu belo texto de 1936, o narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, Walter Benjamin, aborda as artes de narrar como uma forma de intercambiar experiências. Benjamin, 1994, página 198. Nesse texto, Benjamin aponta várias situações ligadas às transformações econômicas e culturais da sociedade que alteraram drasticamente o potencial de uma vida marcada pelo narrar e as trocas de experiências daí decorrentes entre diversos grupos. Aborda narrativas num intrincado jogo entre quem narra e o ouvinte, apresentando a imagem de tessitura e afiação, criando assim uma ideia que, nesse ato de narrar, há outra temporalidade que se desdobra, um tempo para se contar e ouvir. Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Benjamin, 1994, página 205. Assim, pensar nas histórias de vida de estudantes como elemento importante no tema do cuidado na universidade é uma forma de criar outra artesania no espaço universitário, estabelecendo outro ritmo em seu plano formativo e no nosso. Conforme referido, como a universidade é um espaço que possui um eixo burocrático e duro muito acentuado,
Favorecer o aparecimento de territórios nos quais possamos produzir falas e escutas a partir de narrativas de vida dos alunos significa intervir nesse ritmo da cena universitária. Essas narrativas orais nos permitem descobrir e incorporar outras histórias que transitam em nosso fazer acadêmico. Além disso, amplia nossa perspectiva do que estamos produzindo pedagogicamente em nossas relações com os estudantes, bem como permitirá que eles e elas olhem para a sua formação e teçam suas próprias histórias naquele momento educacional. Nesse sentido, esse exercício pode permitir uma não individualização das falas e situações de vida, evitando o uso abusivo de modelos psicológicos para ler questões que estão postas muitas vezes num plano mais amplo. Portanto, possibilita evitarmos uma culpabilização dos alunos por seus dramas universitários diários. Não se trata de não levar em conta dados particulares, singulares ou até sintomáticos de um sujeito que fala. A ideia é que essa fala, essa narrativa, possa circular, atingir o outro, gerar ressignificações, permitindo que o próprio sujeito que fala se escute e crie vinculações entre sua história, sua formação e a universidade. Sim, não é simples, mas é preciso recolocar na cena da formação uma perspectiva freiriana, na qual o educador brasileiro saiba que ouvir o sujeito, compartilhar sua realidade e leitura do mundo, não podia se dissociar do que viria na engrenagem pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem. Freire, 1989. Esse lugar que nos permite articular o sujeito que fala, retoma sua história e também olha para a sua formação, nos remete ao que a antropóloga Mary Christine Josso nomeia de biografia formativa. Partindo do princípio de que o sujeito não pode entender o sentido da autoformação se não perceber as logísticas de apropriação e transmissão de saberes que viveu ao longo da vida através de sua aprendizagem pela experiência. Souza, 2006, página 25. Narrar essas experiências não é só um ato de apropriação, mas favorece a possibilidade de nos descolonizarmos daquilo que dificulta o itinerário acadêmico, impedindo que nos apropriemos de outras gramáticas que possam ser interessantes no processo formativo. Em Memórias da Plantação, Grada Quilomba, 2019, declara que escreveu esse livro para saber quem era. Eu sou quem descreve minha própria história e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. Página 28. Nesse sentido, e tomado emprestado a reflexão de Quilomba, falar e escutar também conta como essa mesma ideia do tornar-se. Para tanto, é necessário que possamos estar abertos não somente a querer trazer essas trocas de experiências entre estudantes e professores, mas, principalmente, entender que a ideia de criar espaços para buscar essas experiências implica em cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar tempo e espaço. Bom Dia, 2002, página 24. Como criar esses espaços de cuidado para a produção de experiências narrativas que sejam significativas entre alunas e professores? Muitos caminhos podem ser tomados, e não se trata de estabelecer modelos administrativos que caiam dentro da rotina universitária das obrigatoriedades. Em minha experiência, essa criação está associada a algumas estratégias que necessariamente não são permanentes, mas que demonstram potencialidade quando são criadas, se desdobrando em outros momentos de encontros organizados por estudantes. Falo das rodas de conversas, de grupos criados para discutir gênero, sexualidade, raça ou qualquer outro tema que surja a partir das pautas dos estudantes. Pode ser por meio de grupos de pesquisa, leitura e laboratórios no qual é possível acionar esses momentos, fazendo uma montagem entre a proposta pedagógica e o que esses espaços significam para aqueles que estão envolvidos, como costuram essas atividades com seu percurso, e aquele grupo pode operar com um coletivo de trocas, narrativas e descobertas. É interessante também que o espaço da sala de aula possa funcionar como esse momento narrativo, favorecendo ao aluno articulações entre o que está estudando e a sua realidade contemporânea. O formato é o que menos importa. O fundamental é estarmos atentos para abrir espaço para que as narrativas possam emergir, estabelecendo outro sentido de tempo e espaço em nossas relações acadêmicas, já que não deixaremos de fora o que é um eixo essencial na formação de nossos jovens. Portanto, é urgente fazer a junção entre aquilo que elas trazem em seu corpo, suas palavras, suas ideias, memórias e esse momento de formação universitária. Cuidar de uma formação, principalmente para nós, professores, exige entendimento que não se trata de um exercício de injetar conhecimento.
Formação é um ato composto pela possibilidade de percebermos que o outro, à nossa frente, não deve ser lido apenas como suscetível a dados técnico-pedagógicos que transmitimos. Pelo contrário, antes de tudo, esse outro é afetado por quem somos, nossa presença, nosso corpo, nossa palavra, nossa atitude. Diversas vezes, professores entram em sala de aula e até o final do semestre, a turma não sabe de onde ele vem, como chegou até ali, por que a escolha desse caminho, quais conflitos, dúvidas, recuos, etc. Ao final, muitas vezes, o que se produz é um plano de invisibilidades no qual o encontro narrativo, o conectar-se, desaparece por entre procedimentos de ensino. Conforme Castellanos, 2014, página 1066, as narrativas permeiam nossas vidas em diferentes instâncias, em diferentes lugares, compondo a espessura de vida. É dessa espessura que falo quando estabelecemos o plano narrativo, o conectar-se, narrar-se, como uma forma de cuidado nos espaços de formação universitária. Talvez seja uma forma de dizer que não se faz uma formação deixando escapar todas as marcas de nossas vidas, tudo aquilo que fomos, tatuado no decorrer da nossa história e até mesmo sendo capazes de introduzir, em alguns momentos, uma pergunta sempre urgente e difícil. Como desfazer o que me tornaram? Mombasa, 2021. Considerações finais. As reflexões aqui desenvolvidas surgem de questões que venham me fazendo enquanto professor em uma trajetória que já se vai longe. Cada turma que chega, cada sala de aula e disciplina ministrada é uma realidade a ser descoberta e que deve impactar meus encontros com os estudantes cotidianamente. Se o espaço da universidade brasileira tem sofrido mudanças intensas nas últimas décadas, ele precisa ser observado e experienciado de outra forma. Para tanto, faz-se necessária uma construção de outras linguagens e sistemas de informação sobre o seu dia a dia, que se aproxime cada vez mais de seu cenário heterogêneo da atualidade. Buscar o campo das histórias de vida de alunos, e por que não dizer professores também, é uma tentativa de habitar nossas práticas de outro lugar, nos aproximando daquilo que podemos entender como uma formação mais ampliada, que traga elementos que, em sua maioria, ainda não são contemplados em nossos currículos. É preciso afirmar que muitos departamentos têm aberto processos seletivos e criado disciplinas com um perfil que gerencia temas extremamente atuais e sensíveis, o que talvez possa aumentar a possibilidade de interlocução dessas temáticas com nossos estudantes. Digo talvez, não por exercício de pessimismo ou por descrença, mas, como abordei neste capítulo, é preciso em alguns momentos não sucumbir à lógica administrativa e produtivista na universidade, que compromete uma certa produção de encantamentos e do querer estar junto. Portanto, neste capítulo, menciono tempo e espaço como meio de buscar esse eixo de conversas possíveis e de produzir cuidado com o outro. Precisamos de tempo para colocar nossas práticas em análise, olhar para elas e saber do que são feitas. Nesse sentido, a junção entre histórias de vida e ato formativo é um processo valioso, problematizador e capaz de ensinar a produzir conhecimento a partir de outros lugares, mas que, de alguma forma, também poderá conversar com aquilo que denominamos conhecimento formal, produzindo atravessamentos que trarão outras leituras da realidade universitária, ampliando a possibilidade de estar na universidade de uma forma mais dialógica em comparação com o que ela se apresenta hoje. Para finalizar, vale retomar os agradecimentos para afirmar que muitos estudantes dizem nessa sessão, das mais variadas formas, que na universidade fizeram outra família, descobriram-se politicamente, reinventaram seu corpo e descobriram sua voz. Enfim, é isso.